Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PetCast Saúde, um projeto Pet Saúde em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Nessa temporada, nós estamos trabalhando alguns temas que são essenciais para entender o que é equidade dentro do SUS. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um tema que ele passa um pouco despercebido, mas que ele é essencial na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, que é as microagressões. Para isso, a gente trouxe a psicóloga Carla Lossi para conversar com a gente hoje. Muito obrigada por ter participado, bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Se você pudesse apresentar um pouco para a gente, falar um pouco de você. Tá certo. Bom, queria primeiro agradecer pelo convite, né? Todos os temas em saúde mental são muito importantes, então é muito importante também para a psicologia estar aqui, né, e participar. Eu sou a Carla Lossi Mendes, eu atuo como psicóloga clínica já há muitos anos, mas eu também trabalho com direitos humanos, né? Trabalhei tanto na coordenação de direitos humanos do próprio Conselho aqui Regional de Psicologia do Paraná, né? Então a gente vai trabalhando porque direitos humanos e psicologia são insociáveis, né? Quem trabalha com psicologia trabalha com equidade, trabalha com empatia, né? Então, para mim é muito rico falar desse tema. Atualmente, eu estou mais direcionada para a área clínica, eu trabalho, então, com pacientes com dor crônica, em especial. Também trabalho com experiências um pouco atípicas, como ouvir vozes, né? A gente diz atípicas porque não são tão faladas, mas são bem comuns, né? E também tenho trabalhado com bem-estar corporativo, né? Então, para que as pessoas possam tornar o seu ambiente de trabalho, aquele espaço onde a gente passa, né, grande parte da nossa vida, um espaço de bem-estar, um espaço, né, de crescimento pessoal e comunitário. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Que bom que você trouxe esse gancho do trabalho, porque justamente a nossa primeira pergunta seria entender esse conceito de microagressões, entender o que são as microagressões e principalmente no ambiente de trabalho, como que aparecem as microagressões. Uhum. Então, microagressões, eles são ações, são falas, né? São muitas vezes questões que a gente vai praticando no nosso cotidiano sem perceber que está causando sofrimento a outras pessoas. Muitas vezes até quem sofre não se dá conta do impacto, né, daquelas falas. Então são questões muito sutis do nosso dia a dia. E acho bem importante destacar que esse micro é pela sutileza, não é pelo impacto. A gente tem estudos, né, que mostram a gravidade, né, dessas ações. Eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais fácil de entender, né, o que são essas microagressões. Mas tem estudos que mostram esse impacto no cotidiano, né, esse impacto sobre as pessoas e que leva, sim, né, pode levar a um estresse crônico, pode levar a desenvolvimento, né, de sofrimentos mentais, né, mais intensos e que precisam ser falados, precisam ser discutidos. Então, vamos lá, microagressões foi um termo, ele foi fundado por um psicólogo que era professor de Harvard lá na década de 70, para se referir àquelas expressões, aquelas atitudes, e às vezes não é só verbal, né? Que a gente tem em relação a características de outras pessoas, em relação a comunidades, então, comunidades minorizadas, que a gente chama, né? Não por ser minorias, mas porque a gente tem estereótipos sociais. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, fala bastante da gordofobia, né, que é um termo um pouquinho mais técnico, mas que é aquele estereótipo que a gente tem em relação às pessoas que estão visivelmente acima do peso. E aí eu encontro essa pessoa e falo, nossa, você é tão bonita de rosto. Quando eu estou dizendo para a pessoa, você é tão bonita de rosto, estou implicando que o corpo dela não está aceito por um padrão ou não é aceitável. Isso pode parecer, muitas vezes não é intencional, eu não tive a intenção de machucar, eu tive a intenção de elogiar, eu não estava querendo agredir a pessoa, né? Então nem sempre é intencional, mas muitas vezes a pessoa já ouviu aquela expressão muitas e muitas vezes, e isso vai prejudicando a autoestima dela,
vai fazendo com que ela não se sinta adequada e vai atacando algo que é a existência dela, né? Afinal, a gente só existe por um corpo. Então, esse acúmulo de expressões, esse acúmulo, né, que vai sendo, eu escuto essa expressão aqui, eu escuto ali, ou então, né, em relação às identidades, né, de gênero, ou as orientações afetivas ou homoafetivas. Então, nossa, você nem parece uma pessoa homossexual. Gente, o que é parecer uma pessoa homossexual? Se a gente parar para pensar. Quando eu digo que tem um parecer, né, isso eu estou implicando estereótipos, estou implicando características, né, que não necessariamente elas existem. Ou melhor, não existe um padrão. Então, as microagressões, elas são essas conduções que a gente tem, essas condutas que sim machucam, que sim podem, né, e trazem sofrimento mental no seu acúmulo e que a gente precisa cuidar. E o ambiente de trabalho, eu comecei falando que a gente vive boa parte da nossa vida nele, né? E ali a gente tem uma convivência com muita diversidade. Então, no ambiente de trabalho, a gente precisa cuidar para que essas microagressões elas não estejam presentes, né? Elas não sejam ali cotidianas, porque senão a gente vai tendo conflitos no trabalho, a gente vai tendo a pessoa se sentindo mal em relação, né, ao colega, se distanciando. Então, nossa, eu tenho um projeto conjunto, mas eu já não tenho tanta vontade de estar com aquele colega que diz que eu sou bonita de rosto, que eu não me sinto recebida, que eu não me sinto acolhida. Então, é importante que a gente cuide sim, porque pode impactar as condições de trabalho, mas mais que isso, com certeza impacta a saúde mental das pessoas, né? Então, é bem importante que a gente cuide. Com certeza. E trazendo a pauta da interseccionalidade, a gente também quer abordar como que o racismo, a orientação sexual, a classe da pessoa pode interferir nos desafios encontrados, né, no meio de trabalho. Sim, a interseccionalidade ela é super importante quando a gente fala de microagressões. Então, um outro exemplo para ficar, né, mais nítido do que a gente está falando, muitas vezes chega um profissional de saúde, um médico, vamos supor, negro ou uma médica negra, para atender as pessoas e a pessoa pergunta: cadê o médico? Supondo, porque é uma questão muito estrutural. O racismo é muito estrutural na nossa sociedade. E ainda bem que a gente tem conseguido nominar e dizer isso é um ato racista, né? Essa é uma fala racista, que a gente tem conseguido compreender e discutir isso, né? Então, o que a gente vai fazer em relação, né, à interseccionalidade? As microagressões, elas são direcionadas, em sua maioria, por questões de gênero. Então, mulheres não são tão percebidas como competentes ou como capazes quanto os homens, porque, né, a gente ainda tem essa questão cultural. As pessoas negras não têm o seu valor reconhecido, muitas vezes, né? As identidades, então, de gênero, né? As pessoas trans passam por muitas questões de reconhecimento. E o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa primeiro entender que muitas vezes não é intencional. Sim, muitas vezes pode ser. E aí quando é intencional, a gente precisa tratar como é a questão do racismo, da LGBTfobia, são hoje consideradas questões de crime. E a gente precisa dar esse nome e a gente precisa tomar medidas legais. Mas esses são extremos. No cotidiano, a maioria das vezes não é intencional. Dizer que não é intencional não significa reduzir o impacto dessas ações, porque a gente precisa sim falar sobre isso. Precisa conversar tanto com a pessoa que está cometendo ou retendo aquelas falas, quanto a gente precisa conversar em equipe. Precisa entender, né? Conversar com os colegas, dizer como se sente, mas para que isso seja possível, a gente precisa criar ambientes acolhedores para que a pessoa possa se expressar.
E muitas vezes é necessário reconhecer que a pessoa que sofre, entre aspas, que sente a microagressão, que é a pessoa, né, alvo ali da microagressão, muitas vezes ela não reconhece aquela questão como microagressão. Para que a gente possa reconhecer, a gente tem que estar falando e pensando sobre isso. Então, muitas vezes eu, colega, que não sou a pessoa que estou passando pela microagressão, também preciso reconhecer que o meu outro colega que está passando pela microagressão pode não estar em condições de falar sobre isso ou de dizer o quanto aquilo incomoda. Então, eu também preciso intervir, né, e dizer, gente, vamos conversar sobre isso? Acho que essa expressão que você utilizou pode ter ferido, pode ter magoado, pode ter causado sentimentos, ou eu vou de ladinho, converso, digo, como que você se sente sobre a gente conversar? Sobre os teus sentimentos em relação a isso que ocorreu. Eu converso com a comunidade, né, usuários dos serviços de saúde, sobretudo, né, muitas vezes chegam sofrendo, com dor, com pressa. O tempo da urgência de cada pessoa é diferente do nosso tempo. Eu sou profissional de saúde, sei que muitas vezes a gente tem, né, uma fila de pessoas para atender, muitas vezes a gente prioriza por urgência, mas, gente, para quem está sentindo a sua dor é a mais urgente do mundo. E isso é natural, porque a gente só pode ver o nosso próprio mundo, a gente não consegue viver no mundo do outro. Então, quando a gente consegue conversar com a comunidade, falar sobre isso, né? Muitas vezes estabelecer programas para discutir branquitude. Racismo tem sido muito discutido, mas nós, né? Posso falar eu sou uma pessoa branca. Como nós temos conversado sobre como as nossas atitudes ferem as pessoas negras? Será que nós temos falado sobre isso? Será que nós temos pensado sobre os lugares de privilégio, né? Sabe? Eu vou abrir um parênteses rapidinho para falar sobre privilégio, porque eu aprendi uma coisa muito importante. Eu não entendia o que era privilégio. E eu li um livro que se chama Por que eu não falo mais sobre racismo com pessoas brancas? E nesse livro ele diz, privilégio não é algo que a gente tem, as pessoas brancas têm. Eu, por exemplo, sou uma pessoa branca de origem humilde, de origem pobre. Privilégio é algo que eu não tenho. O que eu não tenho? Eu não tenho segurança atrás de mim no shopping. Eu não tenho um julgamento a respeito das minhas capacidades só pelo como eu me apresento. Então, isso sim é um enorme privilégio. Não ter isso faz muita diferença na minha vida e me coloca sim numa posição de privilégio. E lidar com isso, entender isso, me coloca também em condições de reconhecer as microagressões em relação ao meu colega, uma pessoa negra, em relação, né? E isso vale, eu estou pegando o exemplo do racismo, que eu acho que ele precisa ser muito falado, mas vale para vários grupos minorizados da nossa sociedade. Quando eu percebo o meu privilégio, eu consigo perceber o que talvez cause sofrimento para o meu colega e vou poder conversar e agir sobre esse sofrimento e também evitar, né? Evitar de ser a causa desse sofrimento. Então, conversar, poder falar e criar ambientes acolhedores que possam receber, sem que a gente precise ficar na defensiva, né? Sem que a gente precise dizer, mas eu não quis magoar, eu não quis ferir. Não, tudo bem, gente. A gente sabe que você não quis. Ainda assim, a gente precisa conversar sobre isso, porque magoou, porque feriu e porque sim, causa sofrimento e que esse sofrimento pode chegar realmente a ser um transtorno depressivo. Esse sofrimento pode se caracterizar sim como um transtorno de ansiedade. Então, prevenir saúde mental, ela não é individual. Saúde mental é coletiva. Todas nós, juntos, é que vamos cuidar da saúde mental nossa e dos outros. Então, interseccionalidade é importante, né? Mas a gente precisa reconhecer em que lugar a gente está, tanto como, né, causador de sofrimento, como, né, uma pessoa que passa por sofrimentos,
para a gente resolver em conjunto, em comunidade, em sociedade isso. Bom, perfeito. Tudo isso que você disse, acho que respondeu todas essas questões. Eu acho que trouxe essa questão da pressão que tem a mulher que trabalha no ambiente de saúde. Eu acho que fechou muito bem todo esse tema. Então, para finalizar, a gente tem só uma pergunta do público, que foi mandado para a gente. Inclusive, se você tem uma pergunta que você gostaria de fazer, você pode mandar pelo nosso Instagram ou pelo nosso e-mail. A gente tem também um questionário aberto, onde você tem um canal aberto para responder, para fazer perguntas que podem ser respondidas pela gente. Então, uma pessoa que ela preferiu não se identificar, ela perguntou Se existem políticas públicas em desenvolvimento para prevenção e trabalhos de ação referentes à coação da população para os profissionais de saúde na ponta do trabalho. Bom, hoje a gente tem algumas políticas públicas, né? A gente vem discutindo. A gente tem algumas políticas públicas que não são necessariamente específicas da área da saúde, mas que vão falar de saúde mental nas empresas, né? A gente tem uma norma reguladora, a NR1, que tem avaliado riscos psicossociais nas empresas. Essa avaliação também passa por identificar essas microagressões no ambiente de trabalho e por estabelecer coletivamente estratégias para minorizar esses impactos, para conversar, né? A própria política de saúde, quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, as suas bases, elas já remetem a um combate a essas microagressões, né? Elas falam sobre equidade, ela fala sobre a universalidade do acesso, ela tem a política de saúde pública no Brasil já é uma política por si só que estabelece, né, por meio dessa diversidade, essa compreensão de que todas as pessoas, né, devem ter acesso à saúde mental, todas as pessoas devem poder estar naquele ambiente com acolhimento, né? Agora, é claro que precisa reconhecer, a gente estava falando sobre as pessoas que chegam sempre em busca da saúde, como elas estão num lugar de sofrimento. E